Manhã, chama a enfermeira que eu tô sentindo a cabeça. Minha mãe chegou e gritou: Jaciele, você vai matar sua filha, você vai sufocar sua filha. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje, como você ler aí na descrição, é o vídeo do meu relato de parto. Depois de 5 meses, vim aqui contar pra vocês como foi o dia, né, dessa bonitinha aqui nascer. Bom pessoal, quando foi no dia 22 de abril, eu comecei a induzir meu parto, que eu tava já com 37 semanas. 37 semanas já as semanas consideráveis para que o bebê possa nascer e não seja mais prematuro, né? A partir de 37 já não é mais prematuro, que é quando a gente entra nos 9 meses. Beleza, e eu tava muito ansiosa, também estava me sentindo muito mal, nada que era preocupante, mas eu tava já cansada mesmo, gente. Além de eu ser extremamente ansiosa, eu tava... Comecei. Eu estava cansada, não tava dormindo mais direito. Chegou um momento da gestação, eu acho que a partir dos 8 meses, mais ou menos assim, eu comecei a sentir muita azia mesmo. E a azia atacava à noite, quando a gente deita, né? Eu não sei explicar cientificamente pra vocês, mas diz que quando a gente deita, o líquido que causa a azia, ele vem subindo. Enfim, gente, eu morria de azia durante a madrugada e não conseguia dormir. Fora a grande insônia que eu comecei a ter a partir dos 8 meses de gravidez. À noite eu passava acordada e durante o dia eu dormia. E por mais que eu não dormia durante o dia, à noite eu não conseguia dormir. Era incrível, não sabia se era por conta da ansiedade, enfim. Tava muito complicado pra mim. E fora também que quando chegou nos 8 meses, eu já não tava mais sentindo enjoo. Mas tudo que eu comia eu botava pra fora. Não sei se você já sentiu isso, tá sentindo isso. De você não se sentir mais enjoada, mas você não ficar mais com nada no estômago. Tudo que tu come sai literalmente na mesma hora pra fora. Então, isso estava sendo muito chato pra mim. Eu tinha que vomitar pelo menos uma vez ao dia, senão eu não ficava bem. E tinha vezes mesmo que eu ficava estimulando o vômito, porque ficava com aquele bolo, o bolo aqui, muita agonia, gente. Resumindo, eu sei que não há explicação para que eu estimulasse o parto, mas não era nada que se preocupasse quando eu estava nos 37 semanas. Eu não estava fazendo nada que colocasse a vida dela em risco. O chá que eu tomei foi o chá de canela. Tem vídeo aí explicando pra vocês como eu fiz e resumindo. Depois desse chá, eu comecei a entrar na fase de pródromos. Vou deixar rapidinho aí passando o que é pródromos, tá? Então, eu não sei se foi eu que estimulei essa fase, né? Ou se já foi, essa foi uma coincidência mesmo de eu já estar entrando na fase de pródromos, aí eu tomei chá e coincidiu. Mas enfim, a fase de pródromos, resumindo, é a fase que a mulher começa a sentir contrações falsas com dor. Tem a fase que a gente começa em um período da gestação, que a barriga endurece, que já é contração, mas essa é contração com dor, mas que ela não tem dilatação. Então se chama fase de pródromos, tá? E eu comecei a entrar nessa fase de pródromos, fiquei de 37 semanas até 40 semanas e um dia sentindo essa... Não, vamos supor até 40 semanas, de 37 a 40 semanas sentindo essa dor. E foi muito chato, porque era contrações não ritmadas, né? Nada do tipo. Era só dor mesmo, umas cólicas no pé da barriga, enfim. E era muito chato estar assistindo aquilo. Eu sabia que não era ainda o momento. Eu até chegava a pensar alguns momentos que já tô entrando no trabalho de parto. Mas eu percebia que não, porque logo depois a dor diminuía, sumia, escava mais tempo. Enfim, eu via que não era. E eu cheguei até a falar, né, na consulta de pré-natal, que eu tava já sentindo isso. Ele falou que quando fosse, o médico, né, quando fosse o trabalho de parto real, que eu não ia ter dúvida. E eu falei, será? Mas enfim, resumindo. Quando foi no dia 19, na madrugada, né, a partir acho que de umas 13h30 por aí, eu já, na verdade, já não tinha dormido, né? Quando eu peguei no sono, eu acho que já foi 1h e pouca da manhã. E acordei, ó filha, só um minuto.
acordei, pessoal, era umas 3h30 da manhã, já sentindo dor, tá? Ela quer conversar. Conta, mãe, como foi? Você que sabe, conta. Isso, conte mais. Sim, e aí eu já acordei, né, umas 3h30 da manhã sentindo dor. E eu acordei e fiquei na cama, falei, oh Deus, que seja, porque eu não tô mais aguentando sentir dor à toa. Voltei! Nesse vídeo vai ter muitas paradas, gente. Fui fazer o leitinho dela. Bom, e aí, quando eu acordei e percebi que eu estava sentindo contrações, né? Eu só pedi a Deus que fosse real e que não fosse mais um alarme falso. E aí eu fiquei na cama e quando meu esposo levantou, era umas 6 horas da manhã. E aí eu falei pra ele, né, que eu tava sentindo dor desde as 3h30, mais ou menos. Aí eu falei, ó, eu acho que é porque a dor tá mais regular e também tá mais forte. Aí eu dei quase certeza que era, mas mesmo assim eu tava muito sem esperança, porque de tanto, né, eu ter tido alarme falso. E como eu tava nas 40 semanas, eu quis acreditar que já era, né? Aí beleza, fiquei, tomei um banho, ele saiu para trabalhar, tomei um banho de água quente. Não tive nenhuma contração no chuveiro. Eu achei que eu poderia ter ou aumentar, né? Porque a água quente diz que estimula. Aí beleza, tomei meu banho, não tive. A única coisa que me deu na hora foi muito sono mesmo. Aí, isso foi mais ou menos umas 9 horas. E aí eu fui dormir. Quando eu dormi, antes de dormir, né, eu tava gravando o log pra vocês. Eu falei, se for, gente, a dor vai me acordar. Normalmente a dor sempre acorda a gente, né? E não senti nada. Quando eu fui sentir, foi 12h40 com meu marido abrindo a porta, que ele estava chegando do trabalho. Assim que ele abriu a porta, a contração veio. Parece que tá bonita, eu só tava esperando ele chegar. Ou ela quis me dar um pouquinho de descanso, né? Porque sabia que ia ter muita coisa pela frente. Aí beleza, comecei a sentir contração, aí comecei, né, a me estimular, a fazer exercício, enfim. E falei, ó, você vai pro trabalho, porque ainda eu tô desacreditando que seja, mas a dor tá diferente, mas eu creio que sim. Mas pelo sim, pelo não, porque eu não queria que ele perdesse o dia e eu não ser naquele momento, sabe? Aí eu falei, eu vou deixar suas coisas na sua mochila, roupa, toalha, você toma banho no seu serviço, qualquer coisa de lá você vai pro hospital. Aí não demorou nada quando ele saiu de casa umas 2 horas, 2h30, porque ele chegou 12h40, então o horário de almoço é 2 horas, 2 horas, né? Aí eu acho que ele saiu umas 2h40 por aí. Aí beleza. Quando ele saiu, não demorou nada, gente. Eu falei, não, é hoje, porque a dor começou a ser mais regular, começou a aumentar. Aí eu já mandei mensagem e falei, ó, é hoje, eu só vou esperar aumentar um pouquinho pra poder ir pro hospital. E aí fiquei em casa, aí depois eu tomei um banho de novo. Quando eu tomei um banho, eu tive 3 contrações no chuveiro, ou foi 3 ou foi 2. E tava cada vez mais, vamos dizer, insuportável, né? No meu pensar até então, porque eu não sabia o que tava por vir. E aí, tomei um banho, minha mãe chegou, demorou um pouquinho, eu chamei o carro, a gente saiu daqui, eu acho que eram umas 13h15, por aí, chegamos no hospital umas 13h30. Chegamos, fiz a ficha, beleza. Não demorou nada, graças a Deus. Me chamaram pro toque não, pra triagem. Aí eu cheguei na triagem, falei quantas semanas eu tava. Aí beleza, né? Fizeram o toque, eu estava de 3 para 4 de dilatação. E me falaram que eu não ia ser internada naquele momento, porque tava pouco ainda. Mas me deram a pulseira e falaram que era pra me ficar lá no lado de fora do hospital, andando, exercitando pra dilatar mais rápido. Aí beleza, peguei, saí do hospital, fui. Quando eu cheguei no hospital, gente, quando eu saí, na verdade, da sala de triagem, tava muito mais insuportável do que
tinha saído de casa, obviamente estava só evoluindo. Mas eu achei que eu tava sentindo muita contração, pouca dilatação. Eu vi vi relatos que as meninas estavam de 4 de dilatação e não tava sentindo tanta dor quanto eu, que eu comecei a chorar de dor, gente. Depois do toque, né, ela falou que eu poderia sangrar um pouco, porque era normal, enfim. E a bonita aqui inventou de ir pro hospital sem calcinha, gente. Eu não sei o que diacho me deu na cabeça. Foi um vídeo, né, que eu vi, na verdade, de uma pessoa dizendo que foi pro hospital sem calcinha e teve o parto lá, enfim, gente, que ajudou a ir sem calcinha e eu fui. Pra quê? Aí, beleza, né, saí da sala da triagem e quando eu chego no lado de fora do hospital, eu começo a pingar de sangue. Levantei de novo, agora foi pegar a encomenda que chegou. Bom, e aí, o pessoal que tava lá fora começou a me dar medo. Nossa, aqui você tá sangrando, não pode. Você tem que voltar lá, que não sei o que, não sei o que. E eu tentando, gente, falar que era normal, né? Que a enfermeira falou que eu ia ter um pouquinho de sangramento. Se eu tivesse, seria normal. E o povo enchendo minha paciência. E eu sou um tipo de pessoa que eu sou zero paciência de verdade. E no momento eu não conseguia nem falar muita coisa, gente. Eu só ficava quieta. E, enfim. Aí, depois de menos de 15 minutos, me chamaram novamente, sendo que me falaram que era para esperar 2 horas de relógio. Aí eu falei, oxi, aí entrei, passei pela triagem, pela sala da triagem e fui para a sala da médica. E fiquei lá no corredor esperando eu ser chamada na sala da médica. Fiquei quase chutando, gente, porque eu tava sem celular. Chutando, eu fiquei lá na sala, no corredor, uns 40 minutos. E durante esse tempo, a contração foi aumentando de verdade. E eu me tossia todinha na cadeira de dor. E, nossa senhora. E tava em uma situação que eu acho que todo mundo tava percebendo que eu tava sentindo muita dor. E depois que eu cheguei no hospital mesmo, as contrações, gente, não me davam um minuto de paz. Não me dava, eu não respirava. Eu vi também em relatos que quando a contração dava uma pausa, eu aproveitava para respirar, para deitar um pouco. Gente, eu não tive esse momento de verdade. No momento que eu desci do carro e cheguei no hospital, não tive esse momento de respirar, de contração para contração. Aí, beleza. Fiquei lá esperando. Aí chegou a enfermeira e me viu naquela situação deplorável e perguntou se eu já tinha sido atendida, passando pela médica, triagem, enfim. Eu falei, já me chamaram aqui, mas já tem um tempão e eu ainda não entrei na sala da médica. Aí logo depois que saiu uma grávida da sala da médica, me chamaram, eu entrei. Aí quando eu entrei, eu não conseguia nem me mover. Na verdade, quando eu levantei, eu já não tava conseguindo me mover mais. Tipo, se mover como? Porque a contração tava assim, uma em cima da outra. E eu não conseguia, de verdade, andar, fazer nada, gente. Então eu cheguei na sala da médica, já me pegando assim nas coisas, na cadeira. E aí eu fui sentar, aí a médica perguntou algumas coisas que eu nem lembro o que foi. Pediu os exames, né? Se eu tava com os exames, eu falei que eu tava. E ela me pediu, eu não conseguia nem pegar os exames que ela falou, que era acho que da primeira mestre. Ai, gente, eu esqueci. Tem 5 meses que eu não falo sobre isso. E do primeiro e do terceiro. Aí eu fui pegar, mas quem disse que eu consegui, gente? Eu falei, peraí, que eu tô sentindo a contração, já eu pego. Aí eu fiquei. E a contração passava, quando eu tentava pegar, voltava de novo. E aí a enfermeira me ajudou, veio até a mim, né? Saiu lá do outro lado da mesa, veio pra me ajudar a pegar, porque eu não tava conseguindo. Aí ela pegou. Aí depois ela me pediu pra deitar, né? Pra fazer o segundo toque. Aí beleza. Quando eu fui fazer o segundo toque, pelo que eu entendi, era um estudante de medicina ou enfermeiro, não sei, gente. Só sei que ele tava aprendendo. Porque quando eu deitei, ele foi super gente boa. Eu tava com muita dor, como eu falei, né? As contrações não tava dando muita pausa. E aí,
Eu pedi a ele só pra esperar que eu tava sentindo contração quando eu deitei na maca pra ele poder fazer o toque, né? Porque fazer toque, você sentindo contração, ninguém merece. E toda mulher tem o direito de pedir pra o médico, o enfermeiro, esperar até a contração passar pra poder fazer o toque. Aí beleza, ele esperou, só que a contração não estava passando, como eu falei, né? Então ele foi obrigado a fazer eu com contração mesmo. E aí, ele fez o toque doeu um pouquinho, mas não a dor insuportável, doeu. E aí, beleza. Ele falou que eu estava de 2 para 3. E eu falei, oi? 2 para 3, como assim? Se eu passei pela triagem e me falaram que eu tava de 3 para 4, era pra mim estar já com 5, 6, e como é que eu tô de 2 para 3 ainda? Eu falei, algum de vocês erraram, né? Mas não falei isso, eu tava tão noia que eu não falei. Eu só disse que a triagem, eu passei pela triagem e falaram que eu tava de 3 para 4. Aí beleza, aí veio outra pessoa, não sei se era enfermeira, se era médica, e falou, não, então não deve ter alguma coisa estranha, só se ela for do tipo de gestante. E falou um lá que falava que era um tipo de pessoa, né, de gestante que sentia muito mais contração do que dilatava. E aí ela falou, deixa eu conferir. Aí ela foi, conferiu e falou que eu já tava de... E aí ela foi e fez o toque de novo e disse que eu já tava de 4 para 5 de dilatação. Então eu já tinha evoluído de 3 para 4 e já tava de 4 para 5. Aí ela falou que eu já podia ficar internada. E, bom, antes disso, quando ela foi fazer o toque, gente, o toque demora mais ou menos médio de... Chutando assim, sem muito raciocínio, né? Que na hora da dor a gente não pensa muito. Chutando demora uns 20 segundos. E esse toque que ela fez demorou mais ou menos 1 minuto. Ela lá com a mão dela, o corpo dela todinho dentro de mim, mexendo. E eu creio que ela estava tentando focar a bolsa, né? Eu não sei se isso enquadra, né, na violência obstétrica, porque não pode focar a bolsa da pessoa sem pelo menos falar ou perguntar. Não sei, gente, mas enfim. Só sei que ela pocou a bolsa. Ela não me disse que ia pocar, mas pocou. Eu senti lá, me molhou toda. E aí começou a pingar. Eu tava com um vestido que ele tem duas fendas do lado e ele é comprido. Então ficou com aquele rabo assim atrás todo molhado. E eu saí da sala pingando. Ela me deu um absorvente desse tamanho pra mim botar. Só que como eu tava sem calcinha, gente, não prendeu nada. Ficou só entre minhas pernas assim. E aí ficou a ponta do absorvente batendo no vestido, todo mundo olhando. Quando eu saí da sala, que eu tava no corredor, eu fui pro quarto do parto. Aí, beleza. Fui pra sala de parto. Aí eu fui, né, pra sala de parto. Fiquei internada. Quando eu cheguei, eu já tava com o quê? Com 5 de dilatação. Aí, beleza, né? Me deram a camisola, tomei um banho e olhei quando eu vi a cama, eu falei, uma cama, vou descansar. Eu conto, vocês contam, gente. Não tive 1 minuto de paz. E aí eu cheguei, tava cansada, não tinha dormido direito, tava com fome, porque antes de sair de casa tentei comer um macarrão, mas como eu falei, né, que eu tava... Tudo que eu comia eu botava fora, voltei pra fora, não comi mais nada. E já era de tarde e eu não tinha comido nada desde de manhã, praticamente. Enfim, tava fraca e tava cansada fisicamente. Aí eu deitei na cama na intenção de querer descansar, mas a dor não me deixava em paz. Era a contração uma em cima da outra. E até então, pessoal, eu não conseguia me mexer de verdade. A dor me dominou. É uma coisa que eu digo pra vocês, a gente faz um plano, diz que a gente vai chegar, vai se exercitar, não vai gritar, enfim. Mas, sinceramente, é algo que a gente não pode dizer nunca vou fazer e nem julgar quem tá fazendo. Porque é algo extremamente diferente de uma pessoa para outra, de cabeça, porque a gente tem algumas pessoas que conseguem controlar mais a dor e outras não. Enfim, eu fui o tipo de pessoa que jurei que eu ia me exercitar, baixar, andar, e eu não consegui fazer nada disso, só consegui ficar na cama,
apertando a mão da minha mãe, apertando a grade e gritando. Não gritava de escândalo, mas eu gritava. E gemendo. A única coisa que eu consegui fazer durante um bom tempo, fiquei na cama. As enfermeiras vinham, tentavam me ajudar, falavam que era pra me levantar, exercitar, agachar, enfim. Só que eu não tava conseguindo. Eu até tentava, mas o cansaço, a dor tava tanta que eu voltava e ficava ali. Quando eu tentava levantar, a dor vinha, eu parava, né? E tentava e não conseguia. Resumindo, eu fiquei muito tempo ali. E depois de muito tempo vieram fazer o toque. Eu já tava de 6 e meio, mais ou menos assim. E eu falava, meu Deus, não é normal. Não é normal porque eu tô sentindo muita contração, muita contração, muita contração. Pra pouca dilatação. E não tá tendo intervalo, tá muito regular. E pra mim, né, não era normal. Eu não sei se era normal, porque até hoje eu acho que não era normal. Era muita contração e sem intervalo nenhum, tá? Eu assisti bastante relato de parto que as pessoas não falavam isso, né? Apesar que eu disse agora que é diferente de corpo para corpo. Enfim. E aí, quando elas saíam, eu falei, nossa, eu preciso mudar isso, né? Eu preciso levantar, senão eu vou ficar aqui até amanhã assistindo do até de madrugada. Aí eu peguei, falei, não, Jacile, bora. Levantei da cama. Comecei a ficar agachada. E eu agachava, o sangue descia. Não era aquele sangue de preocupar, mas pingava junto com um líquido que eu acho que ainda era o resto da bolsa. E tava meio nojento já. Eu melei a cama, melei o chão. Foi muito desagradável. E aí, minha mãe começou a falar, né, que eu era pra botar força, que quando ela tava em trabalho de parto, ela teve 10 filhos. Não sei como, né, mas enfim, todos partos normais. E ela falava que ela botava força quando a contração vinha e ajudava a dilatar mais rápido. E aí eu comecei a botar força. Algumas pessoas disseram que não pode, outras disseram que ajuda. Enfim, gente, só sei que eu fiz. Então, quando eu comecei eu fiquei agachada, a dor vinha, eu botava força, controlava mais a dor, não melhorava, mas controlava. E depois disso, de um tempo, muito tempo, a enfermeira voltou, foi a médica, não sei, gente, ela não se descrevia, então eu nem sei. E aí, depois de tempo, ela chegou e fez o toque, eu tava já de 7 e meio. Eu falei, uou, avanço. E aí, ela falou que eu poderia ir pro banheiro, pro chuveiro, né, ficar uns 20 minutos lá, debaixo da água quente. E aí, eu falei, nossa, vai ajudar bastante. Porque eu vi, como eu falei, né? A gente vê tantos vídeos e a gente pega tudo como experiência. E as pessoas falavam sempre que ajudava, que a contração aumentava, a dilatação dava um salto, enfim. E aí eu fiquei feliz. Cheguei no chuveiro, né? A dor, gente. Vou dizer, a potência da dor diminuiu 60%. Eu fiquei só com 40% de dor. Mas não queria dizer que eu estava impedindo o trabalho de parto, nem nada. A evolução, só que a dor estava mais controlada, entende? E aí, quando deu 5 minutos debaixo do chuveiro, minha mãe começou a me falar que era pra mim sair, porque eu ia ficar gripada, que não sei o que não sei o que. E eu falei, não, mãe, eu tava tentando explicar os motivos, as coisas, só que ela não queria entender. E eu acho que vocês devem saber, né, que as pessoas mais velhas têm um pouquinho dessa ignorância de achar que só eles sabem. Isso foi porque o desenho parou. Ela tá gritando. Só eles sabem, só eles entendem, enfim, que a gente são todos leigos, e enfim. E aí juntou, minha mãe juntou a outra acompanhante começou a falar que eu ia ficar gripada, como é que eu ia cuidar da minha filha gripada, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E aí, beleza, mesmo assim eu continuei. E aí a enfermeira veio depois de alguns minutos, e acho que depois de uns 20 minutos. E eu falei, eu posso ficar mais tempo? O chuveiro tranquilizou um pouco mais a dor, né? Ela disse, pode. Aí eu falei, minha mãe tá dizendo que eu vou ficar gripada, que eu tô atrapalhando o trabalho, a evolução do trabalho, não sei o quê. Aí eu passei pra ela explicou pra minha mãe, aí a outra acompanhante ouviu e calou a boca. Aí eu fiquei mais um tempo, e tava maravilha.
Até que a outra, a outra gestante, né, outra grávida que estava no quarto, também quis entrar no chuveiro. Ou não sei se fizeram avaliação lá nela também e falaram para ela ir pro chuveiro também. Não sei, só sei que a acompanhante dela veio falar com minha mãe que se eu pudesse sair um pouquinho. Aí tá o problema, né, gente? Algo que controlou mais a dor, a gente tava lá cheia de dor. E querer sair, na verdade eu não quis, né? E eu falei, nossa, eu vou sair daqui e a dor vai voltar toda novamente. E aí eu falei, não, não é meu, o chuveiro não é meu, vou ter que sair. Então eu saí, né? E aí eu saí, fiquei lá abaixada, agachada, fiquei agachada e me movendo para um lado pro outro, pro lado pro outro. E depois de um tempo, veio fazer o toque novamente. Eu já estava com 9 centímetros. Eu falei, meu Deus, tá perto. Aí minha mãe falou, então, isso, pessoal, foi umas 8 e pouquinhas. Umas 8 não. Umas 8 e pouco. E aí minha mãe falou, então, pode nascer hoje ainda, né? Aí a enfermeira falou, ó, tem algumas mulheres que demoram mais tempo pra dilatar 1 centímetro, enfim, então ela pode ter até amanhã. Eu, oi? Não, não vou ficar até amanhã sentindo essa dor, não. Não, 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 não. E aí, pedi pra a moça sair do chuveiro, ela saiu também, eu entrei. Quando eu entrei, lá tinha uma cadeira, pessoal, de plástico. Eu ficava de costa, né? A cadeira, o encosto da cadeira ficava pra mim, eu ficava de costa no chuveiro, molhando minhas costas. E a contração vinha, eu fazia força. A contração vinha, eu fazia força. O chuveiro, a água quente batendo nas costas, a contração vindo e eu fazendo força. E aí eu senti já a cabeça. Que negócio estranho. Senti a cabeça. Eu sou mãe de primeira viagem. Não é nada difícil de você distinguir, gente. Você vai sentir algo estranho, inchando, e você vai saber o que é. E aí eu falei, manhã, chama a enfermeira que eu tô sentindo a cabeça. Manhã, como assim? Tu tá sentindo a cabeça? Que a enfermeira saiu daqui e disse que pode demorar horas, não sei o que. Eu falei, manhã, chama a enfermeira. Tive que pedir umas 3, 4 vezes pra ela poder ir. Quando ela foi, essa enfermeira já veio tudo, médica, não sei o que foi. Como falei, gente, eu não sabia quem era quem. Só sei que veio um bocado de mulher já. E aí me arrumaram lá a cama, trouxeram os negócios tudo. E falou, me tirou do banheiro, né? Me ajudou a subir na cama e falou, quando eu fiquei naquela posição linda, confortante, aí falaram que já tava vindo realmente a cabeça, que tava vendo os cabelinhos. Aí ainda minha mãe foi ver a situação. E aí foi a hora maravilhosa. Só que não. Eu não sei se a parte de passar a cabeça é pior do que todas as horas de contração que eu tive, ou se tudo, enfim, gente. Nossa, não quero nem lembrar. Eu só sei que eu tive que colocar força umas 4 vezes para conseguir expulsar a cabeça, né? Que é assim que eu acho que falo, né? Expulsar a cabeça. E aí, comecei. Ela me falou, né, como é que eu deveria fazer, fiquei lá naquela posição linda, e ela falou, levanta o seu tronco e olhe para sua barriga, quando a dor vir, você empurra olhando para sua barriga. E aí eu fiz. Dor. Quando começou a sair a cabeça, começou a coroar. Eu não aguentei, gente. Como se estivesse pegando tua pele e rasgando assim, ó. Uma pessoa puxa de um lado, outra pessoa puxa e rasga. É uma dor junto com um ardido, uma queimação, uma coisa muito ruim. Não quero assustar vocês, eu tô sendo bem clara o que aconteceu comigo, né? E aí, eu recuei. A dor passou, eu não consegui, tentei de novo. Aí eu falei, não vou ficar nessa enrolação, vai ter que ir, vai ter que ser. Depende só de mim. E aí depois da terceira para quarta vez, né, de tentativa, eu empurrei. Fiz aquela força toda, passei, né, porque tava como se fosse uma bateria subindo. Quando chegava em um tal momento, eu não aguentava da dor e parava de pôr força e a cabeça voltava. Então, eu fui, passou do limite. E aí o que eu fiz? Levantei um pouquinho o quadril.
Quando eu levantei um pouquinho o quadril, meio que como se tivesse imprensado a cabeça dela. E aí minha mãe, as enfermeiras, falaram, não mãe, abaixe essa bunda, encoste. Mas elas não falaram nessa agonia toda. Minha mãe chegou e gritou, Jaciele, você vai matar sua filha, você vai sufocar sua filha. Aí eu fiquei doida, porque eu achei que eu ia asfixiar minha filha com minha vagina. E aí, gente, eu fiquei morrendo de medo, eu já não tava mais raciocinando, minha cabeça saiu do lugar, enfim. E aí eu consegui por força para que a cabeça saísse. Aí logo depois foi o mais fácil, né? Que foi o quê? O corpo. O corpo, gente, a gente não sente quase nada. Pra mim era o contrário, né? Que normalmente o corpo sendo maior, a gente ia sentir mais dor do que passando só a cabeça, mas não. E aí, beleza. Passou o corpo e eu fiquei naquele trauma, porque eu vi muitas pessoas falando da placenta. O que acontecia com a placenta, que a placenta não saía instantaneamente, demorava, e algumas pessoas tinham que, alguns casos, tinha que meter a mão para tirar, tinha que pressionar a barriga, tinha que a mulher fazer força, enfim. Eu fiquei com isso muito na cabeça e fiquei com muito medo depois que a minha neném nasceu. Fiquei com muito medo depois que minha neném nasceu. E eu só ficava perguntando se a placenta já tinha saído, se a placenta já tinha saído. Minha mãe, a médica, falou, eita, que tanta agonia com essa placenta. E aí, quando ela nasceu, colocaram ela sobre mim. E como ela estava ligada ao cordão umbilical, e o cordão umbilical estava ligado à placenta, e a placenta ainda estava dentro, quando esticou um pouquinho ela, eu senti um pouquinho puxando. E eu estava muito sensível à dor. E eu ainda tive uma laceração, não sei se é assim que fala, porque no momento que eu levantei o quadril, e enfim, teve lá uma manobra e acabou rasgando um pouquinho. E aí eu tive que levar ponto. E aí, beleza, a placenta saiu que eu não senti. Aí me disseram que ia levar ela pra pesar, pra não sei o que, enfim, levar. E aí, minha mãe também, no caso ainda minha mãe ficou, né? E aí limparam, falaram que eu tinha que levar o ponto, porque eu tinha lacerado, enfim. E aí, gente, a cama tava toda melada, tava em cima. Aí elas me puxaram no meio do sangue. Ai, Jesus, no meio daquele sangaceiro da peste, misericórdia. E aí me puxaram para o pé da cama, né, para ela poder costurar, porque a marca é muito grande, então eu teria que estar na ponta para ela poder conseguir me costurar. E aí a cama tava uma poça e meu cabelo melou todo de sangue. E até depois, quando eu cheguei em casa, meu cabelo tava duro. Acho que por causa do sangue, né? Enfim, não foi nada legal. E aí, eu tava muito sensível ainda. Eu acho que não era só eu, no caso, é qualquer pessoa que acaba de ter um parto normal, a parte tá muito sensível, muito sensível. E aí, eu não sei se era a agressividade da parte dela ou se era eu por estar muito sensível, mas ela precisava enxugar o lugar que ela precisava costurar, né? E aí acontecia o quê? Ela vinha enxugando, eu sentia que ela tava fazendo assim, ó. Porque era uma dor insuportável. Estava muito sensível. É como se estivesse na carne viva e a pessoa fazendo isso tinha que ser o máximo, ter o máximo de delicadeza possível. Não sei se ela não estava sendo delicada ou se era eu que estava muito sensível. E o que eu fazia, né? Eu me mexia meu quadril um pouquinho. Era instantâneo, gente. A gente sensível à dor, a gente, mesmo tentando se controlar para ficar quieta, a gente mexe. E aí o que acontecia? Sangue saía novamente. E ela me pedia para ficar quieta, porque ela precisava ter o lugar limpo para poder costurar, senão ia infeccionar, não sei o que, não sei o que. E isso aconteceu umas 5 vezes. Ela pedindo para ficar quieta, quando ela ia enxugar, eu mexia de novo, saía sangue. Enxugava, saía. E aí, gente, até um momento que eu consegui, não sei como, e aí eu fiquei quieta, né? E aí ela conseguiu costurar. E até então, eu só falava que eu estava com fome. Que eu tava com fome. E ela nasceu, era 9h52 da noite. Então já tinha passado o momento da janta e da ceia. Então eu sabia que se eu não ficasse insistindo, né? Ainda vi alguns vídeos falando, se você estiver com fome, você fica ali enchendo a paciência. Porque se você não ficar assim,
você não vai comer mais, você vai comer no outro dia. E aí eu fiquei falando que eu tava com fome, até que elas foram e trouxeram um copo de mingau de tapioca pra mim. E foi um copo, gente, grande, mas eu tava com tanta fome que não tampou nem o buraco do dente. Ela falou que ainda tava com fome, que tava fraca, que não sei o que. Aí falaram que ia tentar achar mais outra coisa pra mim e não trouxeram mais nada. Disse que não tinha mais nada na cozinha. E aí eu fiquei com fome até o outro dia. Fiquei olhando no relógio até o outro dia para que passasse logo, chegasse o horário do café da manhã, porque eu tava morrendo de fome. Então, gente, esse foi meu relato de parto. Eu vou trazer outro vídeo pra vocês sobre o que acontece depois, logo depois que a gente tem o nenê, né? O que eles fazem, o que acontece com a mamãe e com o bebê. Vou falar também sobre o acompanhante, porque é muito importante você saber escolher seu acompanhante. E eu vou lá ver minha neném porque ela tá chorando. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!